Continuar o papo que começou no estúdio do SPTV. Vitor Paro, que é professor da Faculdade de Educação da USP, está com a gente na sala. Boa tarde, professor. Bem-vindo. Vamos iniciar com a pergunta do internauta Goulart. Ele quer saber o seguinte: por que os professores são os últimos a serem ouvidos sobre educação? Isso quando são consultados. É uma pergunta que deve se fazer constantemente. Basta fazer bastante essa pergunta e fazer bastante as autoridades. Isso denota que a educação não tem na sociedade, infelizmente, o mesmo status que tem as outras práticas, as outras ciências. Quando você fala de medicina, você convida o médico para falar sobre aquilo. Você não convida o doente para falar sobre a moléstia. Quando é educação, você, em vez de chamar o professor, em vez de você chamar o educador, você chama o jornalista, ou você chama o pai do aluno, ou você chama qualquer outra pessoa interessada também, mas que nem sempre está a par do que acontece, nem sempre detém o conhecimento necessário para isso. Esta é uma briga que nós precisamos ganhar. É preciso que a educação seja tratada por pessoas de competência. No Estado de São Paulo, infelizmente, a própria Secretaria da Educação diz que precisa fechar as faculdades de educação. Então imagina que o estado que nós estamos em termos de governo, em termos de cuidado com a educação, é muito pior do que os dados que se apresentam. Da internauta Celeste, ela quer saber, além do vandalismo dos alunos, quais são os problemas mais frequentes que ocorrem nas escolas? Olha, se nós falarmos sobre os problemas mais frequentes, nós não vamos ficar aqui sem parar de falar. O vandalismo, inclusive, ele tem múltiplas causas, e nem todas, múltiplos fatores que o levam a isso. E nem todas elas são ligadas à educação. A nossa sociedade é uma sociedade que está violenta. E ela está violenta não só por isso, mas em grande medida porque as pessoas não aprendem caráter na educação. Educação não é apenas passar conhecimento. Conhecimento se passa em todo lugar, pelos livros, pela internet, pela televisão, etc. O que precisa ser feito na escola é construir personalidades. Como o lar, a família, cada vez menos tem condições de fazer isso, é importante que a escola, se ela quiser passar conhecimento, ela passe conhecimentos como cultura. E cultura não é só conhecimento. Cultura é conhecimento, sim, informações, mas são também valores, crenças, filosofia, ciência, arte, utilização do corpo. Por que nós vamos na escola para aprender física, química, português, etc., e nós não vamos na escola para aprender a cantar, a dançar, a sorrir, a ser feliz, a amar o outro, a nos congratularmos com os outros? Por que nós não aprendemos a paz? Por que nós não aprendemos a não jogar papel na rua? Se nós estivermos realmente interessados em melhorar a escola, e não só fazer propaganda de que a escola precisa melhorar, nós precisamos pensar em grandes problemas, por exemplo. É um absurdo admitir um professor que não seja em tempo integral ganhando o suficiente para viver. O salário de um professor com 40 horas semanais, que é um martírio, porque você tem 40 horas semanais em qualquer outra atividade, são 40 horas. O professor não, ele passa a noite sonhando e tendo que corrigir trabalhos e fazer um monte de coisa. Com 40 alunos, não pode. Está demonstrado cientificamente pela própria ONU e pela Unesco, cientificamente está demonstrado que assim como aspirina não cura câncer no estômago, 40 alunos por sala de aula não é possível, especialmente no ensino fundamental. O começo de tudo é ter um conceito de educação. Você vê que educação não é passar conhecimento. O conceito de educação é a apropriação da cultura. O que é cultura nesse sentido aqui? Cultura é tudo aquilo que o homem cria. Existe a natureza, que existe independentemente do homem. Tudo que existe naturalmente, que o homem não fez, as leis naturais, tudo isso é natureza. Existe aquilo que o homem faz na história, que ele se propõe a fazer e realiza. Isso que ele se propõe a fazer e realiza, nós chamamos de cultura. Veja que é um conceito especial e amplo de cultura. Cultura, então, abrange para você viver, para existir a história, para existir a sociedade, para existir o mundo civilizado, existe conhecimentos, informações, crenças, filosofias, ciências, todas as ciências, as artes, todas as artes, o direito, os costumes, a tradição.
Percebe? Existe a emoção, existe tudo isso que o homem produz. Então, a gente só aprende cultura, conhecimento sozinho, ninguém aprende, senão não precisaria da escola. Conhecimento tem no livro, vai lá e lê o livro. Conhecimento tem na internet, vai lá e lê a internet. Por que você precisa da escola? Porque a educação, como ela mexe muito mais do que com o conhecimento, ela mexe com a cultura completa, ela precisa de uma relação social, que é uma relação política entre dois seres. O educador e o educando. Às vezes, quem educa está se educando e quem é educado está educando também. Então, não esquecendo nunca disso. Quem faz a coisa é o educado, é o educando. O verbo educar-se é reflexivo. Eu não educo ninguém, eu propicio condições para alguém se educar. Tá? Então, a primeira coisa que precisa saber é o que você quer fazer. Quando as pessoas criticam o método de ensino das escolas públicas, esquecem de falar sobre a falta de interesse dos alunos. Será que esse desinteresse e pouco caso não desestimula esses professores? Mas é exatamente o contrário, é esse modo de pensar que está errado. Esse modo de pensar é que precisa ser sepultado. O desinteresse existe, claro, ele veio da família, ele já foi desinteressado na família e tudo mais. Mas é para isso que existe escola. Porque se você falar, olha, é como você dizer, a escola é uma maravilha, os professores são maravilhosos, mas a criança não aprendeu porque não quis. É uma coisa que você dizer, olha, a cirurgia foi um sucesso, mas o paciente morreu. É mais ou menos isso. É como se você chegasse um cara com um problema no consultório médico, e o médico fica, mas gente, mas você me manda gente doente aqui? Os professores fazem isso. Você não manda criança que não tem interesse? Ora, se tivesse interesse, não precisava de você, moço. Você ganha para isso. Você deveria ter sido formado para aprender a criar interesse. Vou pedir para o senhor se despedir dos internautas e mandar um recado final sobre esse assunto e sobre a matéria, a pesquisa, enfim, fica à vontade. O meu recado é precisamente esse. O que precisa fazer? O homem queria ir à Lua. E todos diziam que era impossível. Só que ele tinha uma vontade e sabia o que queria, e foi. E fez o impossível. O homem queria fazer transplante do coração. Todos diziam que era impossível, que só Deus fazia isso. As pessoas falavam, não, só o homem faz esse milagre. E fez esse milagre. Eu não acho que fazer uma educação de qualidade é muito mais difícil do que ir à Lua, é muito mais difícil do que fazer transplante de coração. Mas nós precisamos, antes e acima de tudo, saber o que é que eu quero. Eu quero que as pessoas aprendam a ler e escrever. Quando nós sabemos que 90% das pessoas que sabem ler e escrever, mesmo as que sabem ler e escrever, não leem e não escrevem. Porque a escola ensinou a ler e escrever, mas não lhes ensinou o prazer, a satisfação, o que é gostoso ler e escrever, ler Dostoiévski, Machado de Assis e assim por diante. Então, primeiro, saber o que é educação. Educação é a apropriação da cultura inteira. Então a escola precisa ter mais do que essas disciplinas. Precisa ter dança, precisa ter música, precisa ter a capoeira, precisa ter tudo. Esse é o recado final. Lutar por uma escola melhor, mas lutar por medidas de verdade.